Olá, eu sou Sônia Portes, sou psicóloga aqui de São Paulo, sou formada desde 2002, sou psicóloga social, mestre em psicologia social aqui pela PUC de São Paulo. Tenho aí uma página no Instagram, caso você ache interessante segui-la mais pra frente, é @SôniaRodriguesPortes. Tem um projeto bacana. Sou autora aí de 2 livros infantis, a coleção Mundo de Tina, também aí acabou de sair fresquinha uma coleção sobre relacionamentos positivos na escola e na família, organizada pela professora Lídia Weber, ambos disponíveis tanto na Amazon quanto na Juruá. Os livros infantis estão disponíveis na Amazon e se alguém tiver interesse também pode fazer um contato aqui comigo. Eu sou psicóloga clínica, sou professora universitária e estamos aí em campanha com relação à saúde mental nesse mês tão significativo que é o Janeiro Branco. Eu tô aqui a convite da assistente social, a Jerusa Bessa. Nós nos falamos através do Instagram, ela me fez um convite e eu estou aqui voluntariamente para participar desse evento importante sobre saúde mental. E quero agradecer aí a diretora, do Hospital Maria Roque de Macedo, na cidade de Iracema, no Ceará. A diretora é a Ana Ruth Gurgel e a psicóloga Socorro, a minha colega de profissão. Um grande abraço. Espero poder contribuir de alguma forma para esse evento. E é claro, deixo aqui um espaço para que vocês possam escrever as dúvidas, trazer comentários, colocar também aí o dia a dia, as questões de vocês, para que a gente possa fazer reflexões e trazer para o debate a questão saúde mental. Então vamos lá. A minha primeira questão aí é que vocês tenham papel e caneta nas mãos e que vocês possam se fazer a pergunta, O que é ter saúde mental? E de repente você possa fazer uma descrição de saúde mental com eu estou bem, eu não estou sentindo nada, ou estou sentindo algumas coisas e não sei muito bem definir se eu estou saudável ou não mentalmente. E muitas vezes a ausência de sintomas, eu não tenho nada, pode fazer com que as pessoas se declarem saudáveis mentalmente, e não necessariamente, Você pode estar desconfortável, insatisfeito, tendo algumas dificuldades e não olhando para essas dificuldades com a devida necessidade. Então, o conceito de saúde mental, a gente vai atribuir o conceito de saúde mental ao equilíbrio e a essa conexão entre o corpo físico e a mente. Então, é muito importante que o meu corpo esteja funcionando adequadamente, mas que os meus pensamentos, a minha maneira de encarar a vida, ela também se mantenha em certo equilíbrio. Então, como que a gente vai cuidar disso, pensando aí no que a gente tem atualmente? No Brasil e no mundo, nós enfrentamos a Covid. Para os profissionais de saúde, isso é muito mais desafiador. Para as pessoas que estão no hospital, numa linha de frente, como vocês, ainda mais. E eu quero aqui parabenizar cada um de vocês, agradecer o trabalho de cada um de vocês, salvando vidas e cuidando de pessoas nesse momento tão caótico, Vocês escolheram a profissão que vocês escolheram pelos motivos particulares de cada um, e é fundamental entender que não é qualquer pessoa que topa estar aí na linha de frente, salvando vidas e cuidando do mundo nesse momento tão complicado, tão sensível da nossa história. Então, como que um profissional de saúde vai cuidar da própria saúde? Precisa manter essa condição de saúde mental para conseguir dar conta dessa demanda, Então, nós vamos tocar em assuntos importantes que temos aí presentes, que é a depressão e a ansiedade. É importante ressaltar que a cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa comete suicídio no mundo.
O Brasil ocupa o quinto ranking mundial, quinto lugar no ranking mundial. E a cidade de São Paulo está classificada como a primeira cidade, a primeira no ranking, a cidade mais ansiosa do mundo é a cidade de São Paulo. E é importante que a gente entenda esses dados para entender também como nós estamos funcionando, como o mundo está funcionando. Para quem tiver curiosidade, fica aqui a dica de um livro chamado Homo Deus, de um sociólogo, filósofo, cientista, pesquisador, chamado Yuval Harari, que escreveu um livro também muito famoso chamado Uma Breve História da Humanidade. E ele vai fazer aí alguns comentários no seu livro Homo Deus, em que, segundo ele, nós estamos brincando ou a gente acaba inventando a possibilidade de reinventar o mundo. E segundo ele, o Homo sapiens fez de tudo para sobreviver e para estar aqui neste mundo. E o homem moderno, ele não está suportando essa condição da vida, essa condição de viver. Então fica aí um grande ponto de interrogação para todos nós, que estamos em um mundo razoavelmente fácil em termos tecnológicos, em termos de conforto. Vários cientistas e vários filósofos vão nos colocar aí que não existe nada mais agradável ou mais confortável do que tomar um banho quente com um chuveiro aquecido, seja ele a gás ou elétrico, mas que nós temos aí micro-ondas, geladeira, eletrodomésticos que facilitam e muito as nossas vidas se comparado aos nossos ancestrais. Nós temos acesso a coisas que podem facilitar a nossa vida, mas nós não estamos felizes com todas essas facilidades. Temos aí a questão das crianças e os acessos às telas, a tecnologia, a facilidade do toque, mas com poucas práticas esportivas e com uma alimentação talvez não muito saudável. Enfim, chama-se Homo Deus e o autor é o Yuval Harari. Pois, se alguém tiver aí interesse em comentar, entre em contato comigo, por favor. Bom, o que eu posso fazer para não me sentir ansiosa ou para prevenir a ansiedade? Qual a importância disso? A ansiedade, ela é um sentimento comum na nossa vida. Em algum momento você vai se sentir ansiosa, ansioso. É uma descarga neuroquímica no nosso organismo que vai determinar que eu devo estar em sinal de alerta e que eu devo tomar algumas atitudes caso algumas coisas aconteçam por aqui. Quanto a isso, tudo bem, isso é inclusive saudável. A ansiedade me faz produzir, me faz trabalhar, me faz querer coisas, me faz ter energia para fazer, para estar aqui nesse momento. Mas a ansiedade ela pode se tornar uma coisa negativa se esse medo ele começa a me impedir de fazer coisas ou se esse medo se torna um medo tão grande que ele pode afetar a minha relação com o mundo. Nesse momento, diante a Covid, a gente está de fato enfrentando pessoas com muito medo, com medo do vírus, com medo do desemprego, com medo da morte, com medo de perder pessoas queridas. O medo se faz presente na nossa sociedade. Fica aqui mais uma recomendação de leitura do Zygmunt Bauman, chamado Medo Líquido. Então, ele vai descrever do quanto essa sociedade se torna uma sociedade assustada, acuada pelo medo. E o quanto isso, de repente, pode ser nocivo, pode ser prejudicial à nossa saúde, ao nosso comportamento. Segundo a psiquiatra Ana Beatriz Silva, ela tem um livro chamado Mentes Ansiosas, também muito recomendado, muito bom. Ela diz que nós precisamos cuidar de 3 pilares fundamentais para a gente tentar controlar, minimizar ou não ter crises de ansiedade, prevenir crises de ansiedade. E para quem tem crise também é recomendado ter aí a orientação de um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, mas que
você cuide desses 3 pilares. Então, quem quiser, tenha papel e caneta aí e anote, ok? Os 3 pilares são: primeiro, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar dos nossos estudos, a gente precisa ler, a gente precisa conversar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se conectar com o mundo de alguma forma. E essa conexão mental, ela também pode acontecer através da meditação, através do yoga ou através até de uma prática esportiva, mas que você coloque a tua cabeça para funcionar de alguma forma, que você se conecte com o mundo de uma maneira racional, de uma maneira intelectual, mas de uma maneira que você coloque a tua cabeça racionalmente para pensar. Então, que você cuide daquilo que você lê, daquilo que você assiste, das pessoas com quem você conversa, das músicas que você escuta. E aí você precisa cuidar da qualidade desse contexto para que você consiga, de repente, manter um certo equilíbrio. É importante que você se conheça e se perceba suficientemente para que você saiba quais são as programações que te fazem bem ou que te fazem mal. Algumas pessoas adoram assistir a filmes de terror, ou filmes de suspense, ou ficção científica. Já outras pessoas não, preferem aí uma comédia, um drama, uma comédia romântica, um filme um pouco mais tranquilo. E eu vou encontrando aí nessa seleção de alimentos mentais combustível para viver com mais ou com menos qualidade de vida. Então é importante que a gente cuide da nossa programação de TV, das séries que você vai assistir, do conteúdo que você está colocando na tua mente, porque você vai ingerir a tua mente com coisas que podem potencializar ou não alguns comportamentos. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Então a pergunta é: o que você está colocando na tua mente? Como que você está alimentando a tua mente? É muito desafiador acompanhar os noticiários, principalmente nessa época de Covid, e é muito comum que as pessoas assistam ao noticiário aí, o belo e velho e bom Jornal Nacional, no final da noite, e é muito comum dos pacientes relatos de que tem crises de ansiedade ou sonos perturbados ou não conseguem dormir adequadamente porque assistiu ao jornal e logo foi dormir. Então é recomendado para a nossa saúde mental de que você evite assistir as notícias antes de dormir, porque isso de fato pode afetar o teu sono. Então, o ideal é que você assista as notícias no período da manhã ou após uma prática esportiva. Para isso existe uma explicação. O teu corpo, após a prática esportiva, está liberando serotonina, endorfina, hormônios do prazer e, consequentemente, você está mais relaxado, menos afetado, menos tensionado para assistir essas notícias. E aí você tem acesso a essas notícias, mas você não vai ser tão afetado psicologicamente por elas. Então, escolher o momento adequado, escolher as notícias, escolher a programação, escolher o contexto em que você está inserido é fundamental para que você, de repente, mantenha a sua saúde mental. Um outro pilar aqui proposto pela Ana Beatriz Silva é que a gente cuide do nosso corpo, né? Você precisa dessa máquina para ir e vir, para trabalhar, para pensar, para interagir, para cuidar da família, para cuidar da casa, para viver, para se cuidar. Então é importante que você cuide do seu corpo. Como é que você vai cuidar do teu corpo? Um dos desafios aí da nossa geração é cuidar da alimentação. Nós temos aí uma geração de pessoas sofrendo com o sedentarismo e com a obesidade, com diabetes. Vocês que estão aí no hospital devem ter até mais dados e mais informação do que eu e saber que as pessoas, por conta dessa facilidade, iFood, restaurantes, gastronomia, essa
comercialização dos alimentos tornou o acesso aos alimentos processados, aos alimentos ricos em gordura, aos alimentos ricos em açúcar, muito mais fácil. E essa ideia da facilidade para quem trabalha, para quem tem uma dinâmica muito agitada, mas de não ter essa demanda doméstica de cozinhar e de preparar os seus próprios alimentos, está trazendo por consequência um comportamento nocivo à saúde com relação aos cuidados do corpo. Sônia, mas o que o corpo tem a ver com ansiedade? Eu escutei essa semana aqui nos meus atendimentos que, Sônia, fiquei ansiosa e não estava muito bem, fui lá e comi meia lata de doce de leite. E aí fiquei pior, e aí me deu dor de barriga, e depois eu fiquei com culpa, e aí que eu não consegui dormir mesmo. Então são cuidados que nós precisamos tomar. Se você insere uma grande quantidade de açúcar, o teu corpo tende a se sentir mais agitado, mais energizado, e a ansiedade está caracterizada exatamente por esse excesso de agitação, muitas informações, muitas tarefas, muitas coisas a se fazer. Isso pode sim despertar a ansiedade e trazer aí um comportamento desajustado para as pessoas. Então você precisa tomar um certo cuidado com os excessos de açúcar, gordura, gordura refinada, farinha branca. Você precisa tomar cuidado com esses alimentos processados que vão fazer com que o teu organismo, de repente, funcione de uma maneira mais lenta, né? Como os alimentos processados tendem a não ajudar o seu intestino, o teu organismo a funcionar, tendem a prejudicar os índices calóricos, glicêmicos, de colesterol no teu organismo e tendem a fazer você se sentir mais moroso, mais pesado, mais gasoso, com o intestino um pouco mais complicado, e isso também pode te gerar ansiedade. Algumas bebidas, inclusive, ingeridas em excesso, podem tornar uma pessoa mais ansiosa. O chá de gengibre, o café, a Coca-Cola, o próprio chocolate ou qualquer alimento rico em cafeína pode, de repente, fazer canela, cravo, todos esses chás mais quentes, eles podem, e alimentos quentes, podem trazer uma sensação mais desconfortável para as pessoas. É importante a gente entender que a ansiedade, a gente pode ter uma ansiedade, a gente pode ter crises de ansiedade, eu posso ter transtornos de ansiedade, e isso vai variar muito de caso a caso. Então, por exemplo, nós estamos em janeiro e é muito comum que as crianças, agora com a Covid, talvez as crianças tenham que voltar às aulas presenciais, ou talvez as crianças tenham que mudar de escola. E mudar de escola, por exemplo, pode gerar uma certa ansiedade na criança, porque ela está mudando de escola, e isso pode trazer alguns sintomas específicos, e a gente pode chamar isso de transtorno de adaptação. Ela passa por um processo mais agitado, mas ela tende a logo a se adaptar a essa nova rotina e logo ela se ajeita e isso passa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento da vida que esteja passando por alguma adaptação. Uma mudança de endereço, uma mudança de emprego, uma mudança de setor, uma mudança no teu horário, uma mudança na tua escala, pode de repente fazer com que você sinta uma certa ansiedade, porque movimentos que eram realizados de uma maneira praticamente involuntária, né, que você não pensa para fazer, você tem que procurar onde estão as coisas, você não se sente tão confortável com esses movimentos, e isso pode te gerar aí algum tipo de ansiedade. Então, nós temos a ansiedade, estar ansiosa em alguns momentos do meu dia, porque eu tenho que correr um pouco mais ou não. Nós temos crises de ansiedade por determinados eventos de vida,
e eu posso ter os transtornos de ansiedade. O fato é que todos nós temos aí uma tendência em torno de 80% da população tende a passar por algum transtorno de ansiedade da vida em algum momento da tua vida, ou na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, ou até mesmo na velhice, mas que você vai passar por algum transtorno de ansiedade e é importante que você cuide disso, porque você tem dois caminhos. Ela pode passar, ela pode se resolver com acompanhamento de um profissional, ou ela pode se transformar num transtorno um pouco mais complicado, um nível mais complexo de resolução, e a gente pode ter aí, por consequência, a depressão e níveis de depressão diferenciados aí de acordo com o quadro de cada pessoa, ok? Então a gente precisa cuidar do corpo, da mente, né? Falta aqui do corpo exercícios físicos, yoga, meditação, dormir horas adequadas de sono. Nós temos um hábito bastante nocivo ao corpo, que é dormir com o celular nas mãos ou dormir com uma televisão ligada, com uma tela, com uma iluminação. Não respeitar os seus horários de sono. Um dia eu vou dormir às 10, outro dia eu vou dormir às 1, outro dia eu vou dormir às 2. Não respeitar uma quantidade mínima de sono adequada para a tua necessidade de 7 a 8 horas de sono por noite. E, consequentemente, isso não vai permitir que teu corpo funcione da maneira como você precisa durante o dia. Isso pode, sim, gerar uma certa ansiedade. Então, a gente precisa cuidar da mente e do corpo. Terceiro pilar, quem estiver anotando: mente, corpo, espiritualidade. O terceiro pilar para a gente cuidar dessa questão da ansiedade é a espiritualidade. E a espiritualidade, ela pode estar relacionada, sim, com uma religião. Você pode ter uma prática religiosa, e isso é saudável, sim, que você tenha a tua filosofia, a tua religião, a tua maneira de viver. E para as pessoas que não têm uma religião, que se não declaram crentes em alguma entidade, em Deus, que essa pessoa tenha uma filosofia de vida. E você pode, de repente, me perguntar que, Sônia, mas a psicologia é uma ciência laica, isso não tem nada a ver com ciência. A psicologia não defende nenhum tipo de religião, mas dentro do quadro de saúde mental é importante que a pessoa tenha uma filosofia de vida. E dentre essas práticas filosóficas de vida, cabe a escolha, a opção por uma religião. Isso pode ajudar a pessoa a viver com mais qualidade de vida. E isso não está sendo defendido ou atacado. Isso só está sendo constatado de acordo aí com o que a gente tem cientificamente falando. Inclusive, existe uma abordagem de pesquisa dentro da psicologia chamada psicologia da religião, que estuda o poder da fé e o poder da crença das pessoas. E é comprovado cientificamente que as pessoas que acreditam em alguma coisa tendem a se recuperar com maior facilidade em quadros aí de adoecimentos, em quadros de recuperação. Essas pessoas tendem a se recuperar com uma facilidade maior por conta dessa capacidade do acreditado, né? Então, essa conexão com a espiritualidade, ela está relacionada à nossa conexão com a natureza, né? Procurar estar próximo de alguma paisagem que tenha verde, que tenha árvores, que tenha mar, que tenha que você possa respirar um ar, que você possa ver, apreciar uma paisagem que te conecte com a natureza, que você se sinta parte desta natureza. Essa conexão espiritual do andar descalço, do de repente tomar um banho de mar,
de apreciar, de tomar sol, de receber a vitamina D, de estar em contato com o mundo, é uma prática preventiva e importante para a saúde mental de todo ser humano. Estar em contato com a família, ter animais de estimação, ter um cachorro, ter um gato, estar em contato com os amigos, bater papo, cuidar dos rituais, participar dos rituais, Natal, Páscoa, aniversários, festas, vão te colocando em contato social e espiritual aí com os rituais sociais e com a sua ancestralidade. Então, para cuidar de saúde mental, a gente precisa cuidar de 3 pilares: mente, corpo e espírito. Se eu puder te fazer uma provocação, como eu costumo dizer, faça uma análise de como você está cuidando desses 3 pilares atualmente na tua vida. Você está cuidando da tua alimentação? Você está tomando água adequadamente? Você está dormindo hora suficiente? Você está ingerindo alimentos adequados? Você está praticando exercício? Você está buscando a sua conexão com a espiritualidade? Você está respirando? Você está meditando? Você de repente possa procurar aí alguma prática de autoconhecimento? Você está escrevendo? Você está tocando um instrumento? Você está lendo? Como é que você está se cuidando? Isso é fundamental, né? O profissional de saúde é um profissional que cuida do outro. E para cuidar do outro, eu também preciso cuidar de mim, ok? Se eu puder te dar uma dica, utilize rituais. Os rituais nos ajudam, as rotinas nos ajudam a nos conectar com essa condição da saúde mental, dos pilares que eu citei aqui para vocês. Então, tenha rituais, hora para dormir, hora para acordar, o que você come nas suas refeições, o que você costuma fazer de manhã, lugares para você visitar, se reconecte, busque práticas e alternativas que façam você se sentir com as suas baterias aí reenergizadas, recarregadas para um dia de trabalho. É muito importante que você respeite o teu trabalho, que você cuide do teu trabalho, mas que você também descanse, que você também durma, que você relaxe, que você tenha momentos de lazer, que você esteja presente com a tua família, que você esteja presente com o que você está fazendo e com as práticas também, além do trabalho, que possam te trazer algum prazer ou algum significado, tá? Bom, eu acho que é isso, né? Se eu puder dar um recado para vocês, importante, cuide da tua saúde. Eu quero parabenizar mais uma vez cada profissional de saúde mental que está aí na linha de frente no hospital, trabalhando. Agradecer mais uma vez a Jerusa, agradecer mais uma vez a diretora a Ana Gurgel e também aqui agradecer a psicóloga Socorro e parabéns a todos os profissionais que estão aqui trabalhando nesse hospital, cuidando de cada uma dessas vidas e cuidando para que a Covid não se espalhe, colocando a tua vida aí também na linha de frente para proteger, para cuidar dessas vidas e para cuidar do nosso país e do nosso mundo. Parabéns pela grandeza do trabalho, parabéns pela coragem. Um grande abraço a todos vocês, espero ter contribuído e quando houver oportunidade eu estou aí à disposição de vocês. Até mais e muito obrigada.